Abra o seu coração e permita Deus falar com você hoje. Permita Deus trazer à memória aquilo que Ele deseja tratar em você, irmãos. Não se engane, porque tem coisas que eu e você precisam ser tratadas por Deus. Nós precisamos nos permitir que Deus entre no nosso coração e trata a gente de dentro para fora. E o tema da mensagem de hoje é os 5 venenos da língua. E o texto base que nós vamos ler hoje, ele está lá em Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 8, que diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestre, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha só. A língua, porém, consegue domar. Ninguém consegue domar. É um mal controlável, cheio de veneno e mortífero. Coloca a mão sobre o seu coração e nós vamos orar nesse momento. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos esse momento da Tua palavra, Deus, nas Tuas mãos. Que não seja eu transmitindo a Sua palavra, mas que seja o Senhor falando com o Teu povo, com a Tua igreja, com a necessidade que cada um de nós precisa. Ó Deus, inclusive eu me coloco, ó Deus, nesse momento disponível para ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo. E Deus, e que a Sua igreja seja abençoada nesse momento, ó Deus, especial, para a glória do Teu santo nome. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aqui, irmão, o texto está cortando. Esse texto que diz que a língua é um pequeno membro que é capaz de realizar grandes estragos. Em Provérbios 18, 21 também diz que a língua tem poder para gerar vida e tem poder para gerar o que, gente? Morte. É uma grande verdade que muitas tragédias que destroem famílias, destroem a vida de uma pessoa, é causada pelos problemas o quê? Da língua, irmãos. A língua destila um veneno que pode destruir a vida de muitas pessoas, e principalmente a própria vida. Existem pessoas que vivem uma vida desgraçada porque vivem provando do veneno que a sua própria língua produz. Por isso quero falar com vocês os 5 venenos que a nossa língua pode produzir para que nós possamos proteger desses venenos. Primeiro veneno que eu e você precisa tomar cuidado é o veneno da fofoca, irmão. Em Levíticos capítulo 19, versículo 16, diz que não espalhe calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor.
Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. A língua fala dos outros e gera destruição. Se você falar dos outros, irmãos, de uma maneira caluniosa, se é que podemos dizer assim, uma maneira negativa, você pode gerar destruição. Nós temos que tomar muito cuidado da maneira que nós julgamos e falamos das outras pessoas. A Bíblia relata que à medida que nós julgamos, nós seremos o quê, irmão? Julgados. Na fofoca existe o fofoqueiro ativo e o fofoqueiro o quê? Passivo. O que empresta o ouvido para a fofoca é tão fofoqueiro quanto aquele que está falando a fofoca. Você conhece algum fofoqueiro? Fofoqueiro, levante a mão aí, irmãos. Fica com vergonha, não. Mas só tem para o pessoal que está assistindo no YouTube. Aqui não tem ninguém fofoqueiro, não, amém? Toda fofoca morre no ouvido de um sábio e toda fofoca ganha força no ouvido de um tolo. Certa vez um rapaz ele veio contar uma grande fofoca de alguém. E aí, na medida que ele veio, ele começou a falar, mas fulano isso, fulano aquilo, cara. Calma aí. Espera, não continua falando não. Só um minutinho. Aí o cara pegou o telefone e ligou pro fulano que ele tava falando e botou no viva voz. Ele, por que você tá ligando pro fulano? Você não tá falando mal? Você não tá falando dele? Então vamos trazer ele aqui pra conversa, vamos fazer ele ouvir. Aí o cara, não, pelo amor de Deus, desliga aí. E aí nunca mais aquele cara falou fofoca de ninguém para ninguém. O mal, irmão, foi cortado onde? Na raiz. Se você tem algo contra alguém, você precisa chamar essa pessoa e conversar pessoalmente com essa pessoa. Sozinho e não contar para o seu amigo, para o seu parente. Irmãos, eu não sou perfeito, você tampouco, e todo mundo na vida, até Jesus voltar, não vai ser o quê, irmão? Perfeito. Nós somos seres imperfeitos. É óbvio que vai ter momentos na caminhada que talvez eu vou olhar para minha esposa, vou enxergar falhas nela, que eu acredito que ela poderia fazer diferente e vice-versa, irmão. Assim como você vai olhar para mim e vai enxergar algumas coisas que não são tão legais e que eu preciso melhorar. Mas o segredo não é eu fazer fofoca da falha de ninguém, mas sim eu chamar essa pessoa e conversar com essa pessoa sobre a falha que ela está cometendo. Sim ou não, irmãos? Não faz sentido nenhum eu e você gerar calúnia no meio da igreja, gerar fofoca no meio dos irmãos. Irmão, não fale da vida de ninguém. Toda fofoca morre no ouvido de um sábio, irmão. Se você é sábio, não empreste o seu ouvido à fofoca. Geralmente o fofoqueiro que fala dos outros para você, ele vai falar o quê, irmão? De você nas costas. Se uma pessoa vem e fala mal de alguém para você, irmão, com certeza, quando você virar as costas, essa pessoa vai vir e vai falar mal de você para outras pessoas. Toma cuidado. A fofoca, ela gera confusão, gera inimizade, gera contenda. A fofoca, ela é destruidora, irmão. Existem pessoas que se afastaram da igreja por causa de fofocas. O sangue de um novo convertido pode ser requerido pelo Senhor da vida de um fofoqueiro. A fofoca, ela é perigosa demais, irmãos. Muito perigosa. Muito perigosa. Às vezes você não quer mais entrar em um determinado ambiente, frequentar um determinado local, porque naquele local falaram mal de você e você não quer mais lá, você se sente mal, você se sente incomodado, talvez até mesmo envergonhado. E muitas das vezes isso acontece onde? Dentro da igreja. Às vezes um irmão pecou,
fez algo que alguém viu, e quando alguém viu, ao invés de ajudar essa pessoa a se levantar do pecado, sabe o que ela foi? Foi para dentro da igreja, espalhou para a igreja toda que fulano caiu. Aí fulano, ao invés de vir para a igreja para se recuperar e se recompor, ele se afasta, porque ele está cheio de vergonha de ir para a igreja, porque todo mundo sabe do seu pecado. A fofoca, ela destrói, irmão. A fofoca, ela gera inimizade. A fofoca afasta as pessoas da igreja, irmão. Existem pessoas que são cercadas de confusão só porque sempre estão envolvidas em fofocas. Sabe esses famosos aí, irmão, que você mais vê na internet são notícias espalhando fofoca dos famosos. Já viu isso? Ninguém está feliz com a vida de ninguém, irmão. Todo tempo os jornais querem espalhar fofoca porque é o que dá audiência. A pessoa senta numa roda de amigos, não tem assunto, aí começa a fazer o quê? Fofoca, irmão. Coloca a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Mas bate no peito e fala assim, na minha vida, a fofoca não faz parte. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Provérbios 26, 17 diz o que, passando, se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pela orelha. Quer ver uma coisa aqui interessante que muitas das vezes eu e você já cometeu? Ah, mas eu não sou fofoqueiro, não. Quer ver, descobrir se você realmente não é fofoqueiro de verdade? É você passar e ver um carro do corpo de bombeiro ou um carro de polícia em uma determinada residência e você não reduzir e não olhar para aquela casa. Você ignorar. Se você falar que passa em frente a um carro de corpo de bombeiro, um carro da polícia em frente a determinada residência e falar que você não olha, e se você não se pergunta o que aconteceu ali internamente, nem que você não pergunta a ninguém, mas internamente você segue adiante e eu vou falar, você é um verdadeiro santo. Porque toda vez que nós estamos na rua e a gente observa um carro de bombeiro, a gente automaticamente quer saber o que aconteceu, sim ou não, irmão? A gente fica curioso. E muitas das vezes a gente para em momentos que não é para a gente parar, a gente observa coisas que não é para a gente observar. Esses dias eu estava andando aqui na rua e foi a primeira vez que eu vi aquela cena. A polícia aqui é igual tartaruga ninja, irmão. Eles surgem do nada. E estava certa vez andando um cidadão. Aí veio um carro da polícia, veio outro. Quando eu vi, já tinha uns 4 carros da polícia. E pegaram aquele cidadão e prenderam assim no meio da rua do nada. Consequentemente, eu fiquei na minha mente. Alguma besteira aquele cara fez. Óbvio, nunca tinha visto aquilo aqui. E um monte de carro de polícia dá para prender uma pessoa, prenderam. Aí eu estava indo para um local, pegar um negócio e voltei. Quando eu fui, o carro da polícia estava chegando para abordar ele. Quando eu voltei, eu vi a cena colocando ele dentro do carro e prendendo. Aí eu falei, alguma besteira aquele cara fez, eu estava sozinho. Mas muitas das vezes as pessoas param e ficam observando o que aconteceu na vida das pessoas, mas ela não observa o que está acontecendo na vida dela mesmo. Nós precisamos colocar atenção no que está acontecendo conosco, irmão. É um cuidado que a gente precisa ter. Aqui Provérbios está falando, e passando se mete em questão alheia aquele que toma o cão pela orelha. Aí uma outra vez, irmã Fátima, eu estava passando na autoestrada assim, quando eu olhei, tinha um carro parado assim no meio da rua, tipo num sinal, e vários carros da polícia atrás apontando a arma para o carro. E, consequentemente, tinha uns outros carros em volta. E o pessoal não saía com o carro em volta. Aí, automaticamente, eu olhei e falei assim, e se acontece um tiroteio ali do nada na hora? Quem está em volta olhando, corre um sério risco de uma bala ali, tomar uma bala, é ou não é? E a Bíblia está falando exatamente sobre isso. Se você passando, fica olhando, se metendo em questão alheia na vida dos outros, é um grande risco que você corre. Falando assim, parece até que os Estados Unidos é extremamente perigoso, né, gente? Mas não, foi só uma questão que aconteceu aí de verdade. Mas vamos lá para outra questão aqui muito importante que a gente pode observar. Que existem
Pessoas que se afastaram da igreja. Perdão, trocou aqui. Vamos lá. Segundo ponto, Mateus 7, de 1 e 5 diz: não julguem, para que vocês não sejam o que julgado, pois a forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, enquanto há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O julgamento, irmão, é um bumerangue que jogamos, que ele vai, e quando ele volta, ele bate onde? Em nós mesmos. Com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. A pior coisa é uma pessoa que julga alguém e ela também tem muitos erros piores. Rapaz, mas você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano falou? E ela está cheia de pecado. Ela está cheia de erro. Julgue menos, ore mais, irmãos. Se você está vendo uma pessoa que ela está indo por um caminho que ela não deve ir, ore a Deus por essa pessoa, clame a Deus por essa pessoa, ajude, irmão, chame essa pessoa para conversa, ajude essa pessoa, mas jamais julgue alguém, irmão. É um veneno perigoso demais da língua, é nós julgarmos alguém. Todos nós cometemos erros, irmãos. Todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, mas será que a gente tem julgado alguém que a gente não deve julgar? Irmão, você é juiz para julgar alguém, você é Deus para julgar alguém. Pare de julgar as pessoas, observe, olhe para você mesmo, irmão. Se passar aqui no telão tudo aquilo que você fez nos últimos 7 dias, será que você só fez coisas santas nesses últimos 7 dias? É uma reflexão. Se eu pegar aqui um vídeo da gravação desses últimos 7 dias que você viveu, será que vai aparecer coisas boas ou as pessoas que, quando virar esse vídeo, vai julgar você também? Então pare de julgar as pessoas, irmãos. Eu tenho certeza absoluta que nos últimos 7 dias, em alguma área, alguma vez pelo menos você falhou. Sim ou não? Levante a mão quem falhou nesses últimos 7 dias, sem vergonha. Irmãos, a Bíblia fala que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A consequência do julgamento é que, se não temos misericórdia, Deus também não terá misericórdia de nós. A oração do Pai Nosso diz: perdoa as minhas ofensas, assim como tenho perdoados a quem me tem o quê? Ofendido, irmão. As pessoas nos ofendem, famílias nos ofendem, amigos nos ofendem. Pessoas aleatórias nos ofendem, irmão. Nós temos que tomar cuidado com o julgamento. Jesus, ele disse: Pai, perdoa as minhas ofensas e perdoa aqueles que não sabem o que eles estão fazendo, quem está me ofendendo. O julgamento é um veneno mortal, irmão. É um veneno da língua perigoso demais. Terceiro, a murmuração. 1 Coríntios 10:10 diz: e se não se queixam, como alguns deles se queixam, e foram mortos pelo anjo destruidor. A murmuração, irmão, ela irrita a Deus. Se tem uma coisa que Deus abomina, que Deus odeia, é a murmuração, irmão. E quantas vezes a gente fica: por que Deus isso? Por que Deus aquilo? E não sei o que, Deus? Ah, não aguento mais, que papapá, não sei o que. Irmãos, nós devemos ser gratos e inconformados. Certa vez um pregador ele disse assim: pastor Roberto, você tem aquilo que você tolera. Eu comecei a me perguntar: Deus, bom, vamos lá, deixa eu entender essa frase, porque tem tanta gente falando isso. E eu comecei a enxergar na Bíblia que é uma realidade, que a gente tem aquilo que a gente tolera. Por exemplo, quando
a pessoa ela estava enferma, ela estava inconformada com a situação, ela ia até quem? Até Jesus. Eu não aguento mais a minha enfermidade, eu quero que Jesus me liberte. Ela ia até Jesus e Jesus libertava ela. Quando jogaram o homem pelo telhado, porque Jesus estava dentro da casa, aquelas pessoas elas estavam completamente o quê? Inconformadas. Ela queria que aquele homem fosse curado, então pegaram aquela pessoa, abriram um buraco no telhado e jogaram por ele. Entraram, né, com a pessoa ali dentro do telhado. A pessoa estava inconformada, irmão. Certa vez, irmãos, isso aqui foi muito grave, muito sério. Isso está registrado na minha memória. A gente veio de uma família muito conturbada, minha infância foi muito complicada. E eu lembro que a gente estava morando numa casa, a minha mãe, né, o meu pai, a gente estava morando numa casa, né? E uma vez minha mãe teve uma grande confusão naquele dia, e minha mãe acordou de madrugada, irmã Fátima, assim, a gente estava todo mundo dormindo, minha mãe acordou de madrugada gritando. Eu acho que eu deveria ter uns 6 anos de idade, para 7 anos mais ou menos. Aí minha mãe levantou. Aí todo mundo da casa correu, porque morava no gênero que ela correu para ver o que estava acontecendo com minha mãe. A minha mãe desesperada, chorando, tá no cheio de desespero. Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Desse jeito. Aquilo para mim foi uma experiência completamente impactante na minha vida e negativa. Que aquilo ali gerou um peso emocional muito grande depois do que isso. Só que naquele dia, irmã Fátima, minha irmã era casada com uma pessoa, infelizmente essa pessoa já faleceu. E essa pessoa era acomodada, então ela todo mundo vivia na casa dos pais, e na casa dos pais tinha muita briga, tinha muita confusão. E foi naquele dia que minha mãe, revoltada, ela decidiu, mesmo sem ter condições financeiras, de correr atrás de uma casa para a gente morar que fosse dela, que ela não mais vivesse na casa dependendo de outras pessoas. E aí o que aconteceu? Ela, no dia seguinte, ela foi ir atrás de um terreno e conseguiu comprar um terreninho parcelado. Aí logo em seguida ela conseguiu construir a casa dela. Mas eu lembro, irmã Fátima, que foi a partir daquele dia que minha mãe se revoltou, apesar da experiência negativa, né, da pressão que ela viveu, mas foi a partir daquele dia que o cenário dela começou a mudar, porque ela ficou inconformada com aquela situação. Muitas das vezes a gente só vai vencer na vida se a gente murmurar, irmão. Quanto mais a gente murmura, mais a gente avança. É lógico que não. Muitas das vezes nós vamos vencer na vida quando a gente ficar inconformado com a situação. Não é inconformado com Deus, não é inconformado com as pessoas, é inconformado com a situação, irmão. Deus, Ele quer nos levar para o próximo nível, mas a murmuração não faz parte, irmão. Você está passando por deserto, você está passando por desafios, mas a murmuração não faz parte da sua vida, e a murmuração não vai levar você a lugar nenhum. E a murmuração, irmão, ela irrita a Deus, irmãos. Eu conheço pessoas, irmã Mari, que são negativas, que só sabem reclamar da vida. E posso te falar uma coisa? Eu corro dessas pessoas. Porque é terrível pessoas negativas, é ou não é verdade? Pessoas que só sabem murmurar é terrível, irmão. Para a gente, imagina para Deus. A murmuração é um sinal claro da ingratidão de como filho de Deus. Se você murmura por causa de problemas que tem enfrentado, lembre-se um pouquinho que existem pessoas que estão passando por coisas muito piores do que você. Murmurar, irmão, irrita Deus demais. Não abre a boca para murmurar como você murmura. É algo que irrita Deus demais. Toda vez que você estiver enfrentando um desafio, não importa qual desafio seja, você pare um pouco, reflita sobre a sua vida e sobre o que está acontecendo em sua volta. Talvez você não esteja comendo na sua casa a despensa, não esteja tão cheia como você gostaria que tivesse. Talvez você está comendo os alimentos mais simples no dia de hoje. Talvez um franguinho, um ovinho,
Talvez um anguzinho. Não porque você quer, porque comer frango, ovo, angu é maravilhoso, amém? Mas porque é necessidade. Quando a gente quer comer um ovo é maravilhoso, mas quando a gente passa necessidade e só tem ovo para comer é complicado, não é? Mas e aquelas pessoas que não tem nem um ovo para comer? A mãe relata que na vida dela teve momentos que ela pegava farinha e misturava farinha com açúcar e comia, botava um cadinho de sal, comia farinha. Farinha pura. Eu já vi pessoas que chegavam em casa que tinham um feijão que já tinha azedado na panela. Mas ela fervia bem um feijão e ela comia só aquele feijão porque ela não tinha nada para comer. Ah, mas eu tô nessa casa aqui, a casa tá feia, é desse jeito, irmão. Quantas pessoas não têm um teto? Ah, esse carro aqui é velhinho, cai nos pedaços, só me dá problema. E quantas pessoas não têm nem carro, irmão? Ah, mas eu vou trabalhar nessa bicicletazinha aqui e tal. E quantas pessoas não conseguem nem andar? Observa o que está acontecendo ao seu redor, que você vai cair na realidade, irmão. Eu não estou dizendo que você deve aceitar a sua situação, porque Deus está aqui para nos dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera. Eu e você, nós estamos aqui, irmão, para comer e beber o melhor dessa terra, para a gente entrar no mercado e comprar o que a gente quiser, para a gente dormir na melhor cama, para ter a melhor casa, para ter o melhor carro. Mas eu e você precisa entender que vai ter momentos na nossa caminhada que a gente vai ter que comer um feijãozinho, irmão, que a gente vai ter que comer um ovinho, porque se a gente não valorizar os pequenos começos, jamais a gente vai valorizar as coisas grandes, irmão. Seja fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Se você anda murmurando nos momentos desafiadores, no momento pequeno, jamais você vai ver as portas se abrindo para coisas grandes na sua vida, irmão. É assim, irmão. Não pense vocês, poxa, Alex tem empresa, você não pense vocês que eu nunca abri a porta da minha geladeira, eu vi que estava faltando um pouco, irmão. Mas foi necessário eu passar por isso para eu entender como que é você ter pouco, irmão. O apóstolo Paulo ele falou, ei, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter abundância, porém, mediante a tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está me entendendo, irmão? O apóstolo Paulo disse isso, irmão. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, um dia ainda vou postar essa foto do primeiro carro que eu e a Ludmilla comprou aqui. Eu tinha carro zero no Brasil. Eu comprei carro zero. Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, o país da oportunidade, o país que os carros são extremamente baratos, o pastor Roberto talvez vai entender, eu comprei um Corolla 99. Foi o primeiro carro, foi por $1.900 que eu comprei. O carro caindo aos pedaços, pastor Roberto. Aí depois comprei um muito melhor. Comprei um Camry. E aí o que acontece? Eu vou nas agências e o pessoal quer me enfiar Land Rover, Dodge, Mercedes, BMW. Porque, irmão, se eu não for fiel no pequeno, como é que eu vou ser querer fiel no muito, irmão? Eu andava naquele carro, pastor Roberto, todos os desafios que a gente passou. Eu falava, Deus, eu te louvo por isso. Está difícil, mas eu te louvo. Eu te louvo porque eu sei que todo deserto ele passa. Vocês estão entendendo, irmão? Quarto ponto, que é um veneno da língua, é a mentira. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, então quem comete mentira, ele é filho de quem, irmão? Do diabo. Conhecemos um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta, e isso é uma grande verdade. Pessoas que mentem, se metem em mentiras, por exemplo, sempre estão falando mentiras maiores para o quê? Cobrir as mentiras que ela falou. E um dia, irmão, a casa cai. Ou não é?
Vai chegar uma hora, irmão, que Deus vai te pegar nessa mentira. A Bíblia fala que tudo que está em oculto vai ser o quê, irmão? Revelado. Tudo que está em oculto vai ser revelado. Cuidado com as mentiras. Teve uma vez que uma mulher falou assim: ai, ora por mim. Eu consegui, graças a Deus, eu estou muito cansado. Eu consegui pegar um atestado de 14 dias para ficar em casa do meu trabalho. Irmão, você está enfermo? Você está doente? Não, mas eu estou tão cansado. Eu tive que meter o atestado e ficar 14 dias em casa. Irmão, cuidado com isso. Quantas mentiras você escuta as pessoas falando? Quantas mentiras você tem contado para outras pessoas para encobrir um erro ou uma falha sua? A melhor coisa que tem, irmão, é a transparência, a sinceridade, a verdade. Só que muitas das vezes as pessoas não querem falar a verdade porque a verdade, ela dói, irmão. Às vezes você virar na cara de alguém e você falar a verdade ela dói. Ela gera dor. Mas ela é necessária, irmão. A mentira, ela destrói a vida das pessoas. A mentira destrói um casamento da pessoa, irmão. A mentira é algo destruidor, irmão. Cuidado com a mentira, porque quem mente tem perna curta, irmão. E uma hora você pode cair feio por causa disso. Tem um filme do Jim Carrey que... O Grande Mentiroso. Vocês já viram esse filme? Ele mentia para tudo. Cuidado, irmão. Quinto, a contenda, irmão, é um dos venenos da língua. Provérbios 6, 16 e 19 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que... Passou aqui, calma aí, gente. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre o quê? Os irmãos. É a pessoa que não apazigua, é a pessoa que usa a sua língua para botar lenha na fogueira e gerar o quê, irmão? Confusão. A contenda é algo perigoso demais. A contenda é algo que tem destruído a vida das pessoas, irmãos. A contenda é algo que verdadeiramente tem acabado com casamentos, com famílias e com ministério, irmão. Certa vez eu tive uma diferença com um familiar meu. E eu pedi perdão a ele. Eu falei assim, ó, de tudo isso, o que eu mais desejo é que nada abale o nosso amor. O que eu mais valorizava não era o cenário do lado de fora, não eram as coisas, não eram as circunstâncias. O que eu mais valorizo é a minha intimidade com essa pessoa, é o meu relacionamento com essa pessoa, é o amor que eu valorizo, irmão. A contenda é algo que destrói, irmão, famílias. Um mata o outro, pai mata filho, filho mata pai, a mãe mata o irmão, a mãe mata fulano. E assim nós estamos vivendo um mundo que a contenda é algo descarado e que o diabo tem destruído famílias, ministério e a vida, sonho de muitas pessoas, irmão. Esses dias eu vi aqui, eu não vejo reportagem do Brasil mais. Primeiro que aqui eu não tenho acesso à televisão do Brasil, a jornais, a não ser na internet. Eu vi um vídeo que por causa de R$150 de um erro de uma empresa no pagamento de um funcionário, esse funcionário ele começou a discutir com a menina do RH, do financeiro, por causa de R$150 que veio a menos no pagamento dele. E aí a mulher chegou em casa e desabafou com o marido. Olha só, essa história é real, gente. Tava aí rolando no Brasil, aí, não sei se vocês viram na televisão.
Aí a mulher chegou em casa, chateada, desabafou com o marido. Que fulano foi até ela reclamando, brigando, porque estava faltando R$150 no pagamento. Aí esse cara que ouviu da mulher foi tirar satisfação com esse rapaz. Aí mostra o vídeo no carro, né, que os dois estão no trânsito, os dois discutindo, um lado do outro, andando. Um lado do outro, os dois andando assim, um carro aqui, outro aqui, eles discutindo. Aí discutindo, beleza, a discussão acabou. Aí no dia seguinte, aquele cara que foi descontado R$150, ele pegou uma garrafa cheia de um líquido altamente inflamável. Ele parou o carro em frente àquela empresa e esperou aquela mulher chegar, aquele homem chegar. Quando o carro desse cara chegou, da vítima, né, parou, a mulher desceu, entrou na empresa, o homem continuou dentro do carro. Aí o que acontece? Esse cara que descontou o dinheiro dele, né, que veio menos no pagamento, saiu do carro correndo, foi lá falar com ele, tacou a garrafa dentro do carro e tacou o fogo. Imediatamente começou a lamber o fogo no cara e no carro. O cara veio a óbito. Sabe por causa de quanto, irmão? De R$150. O outro cara tacou fogo numa pessoa por causa de R$150. R$150. Uma pessoa morreu. Esse foi o preço daquela vida. Por causa de uma contenda que aconteceu dentro do trabalho, irmão. Eu confesso que eu vi aquele vídeo, eu fico até emocionado agora. Eu falei, meu Deus, que ponto que o ser humano está vivendo. R$150, irmão, nem que fosse 150 mil. Você vai matar, tacar fogo em outra pessoa. Irmão, eu já tive queimadura de 3º grau na barriga. Foi... Falar uma palavra aqui, um inferninho naquela semana, uma queimadura. Só quem se queimou de 3º grau sabe como é que é você lidar com a queimadura. E uma das piores mortes que você pesquisar é a questão da queimadura. A pessoa, né, pegar fogo é uma das piores mortes, uma morte muito dolorida. E você viu o cara andando, correndo, desesperado, completamente com fogo. A contenda, irmão. Por causa de R$150 foi gerada uma contenda. E o resultado final foi uma vida que foi ceifada. Só que essa é uma contenda grave que veio a óbito, mas qual é a contenda que você tem alimentado hoje na igreja, na sua casa, na sua vida? Você não percebeu ainda, mas essa pequena contenda está gerando morte, irmão. Está acabando o relacionamento das pessoas, está destruindo famílias, irmão. Os casais dentro do casamento, quantas vezes gera uma contenda, vai gerando feridas na alma e não conserta essas feridas na alma, irmão. Isso vai gerando uma morte. Em Salmos capítulo 15, versículo 1 e 3 diz que: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal entre os irmãos, ele não faz nenhum mal semelhante e não lança a calúnia contra o seu próximo. Provérbio 26, 20 diz que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa o que? A contenda, irmão. Quanto mais lenha na fogueira eu coloco, mais fogo pega. Quanto mais eu alimento a contenda, mais ela cresce, irmão. Tem pessoas que não têm coragem de ir para casa e passou por um problema dentro do trabalho, igual esse cara. Ele poderia ter ido para casa e falar assim, poxa, descontaram R$150, né? Por mais revoltado que ele estivesse,
não justifica o que ele fez, irmão. E ele poderia ter ido para casa e ter ressignificado isso e com paz no outro dia ter ido conversar e consertar essa situação. Mas o que acontece? Às vezes ele chegou em casa, eu estou parafraseando aqui, chegou em casa, contou para um amigo e falou, o amigo talvez devia estar falando assim, vai lá, pega ele, arrebenta ele, bate nela, faz isso. Aí ele chegou em casa, o demônio ficou assim, ó, na cabeça dele, vai lá, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Pega a garrafa, enche de líquido defamado, taca fogo nele, taca fogo no carro, acaba com a vida dele. O inimigo, ele fica alimentando a contenda aqui, ó, dentro de nós. E temos que ter muito cuidado com as vozes que nós temos ouvido, irmão. Quem quer viver uma vida próspera e feliz nessa terra, levante a mão aqui, irmão. Quem quer viver uma vida próspera e feliz, levante a mão. Então, Salmos 34, do 12 e 13 diz que quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dia feliz? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal, irmão. Guarde a sua língua da falsidade. E a conclusão aqui pra gente é: devemos usar a nossa língua para gerar vida e não para gerar o quê, irmão? Morte. Precisamos consagrar a nossa língua ao altar ao Senhor todos os dias, irmãos. Todos os dias eu e você precisamos entender que a nossa vida, ela é um instrumento de Deus, irmãos. Deus colocou a língua dentro de nós e colocou nela poder para ser gerado vida e para ser gerado morte, irmão. Todos os dias você precisa acordar, todos os momentos que você passar na sua vida, você precisa falar: Deus, a minha vida vai gerar vida, a minha língua vai gerar vida, a minha língua vai gerar vida, a minha língua vai gerar vida, irmão. E aquilo que está mal, você vai começar a profetizar: Deus, eu vou viver as tuas promessas. Deus, eu vou viver a tua palavra. Deus, eu vou viver o seu sobrenatural. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A paz de Deus vai reinar na minha vida. A prosperidade de Deus vai reinar na minha empresa, vai reinar no meu trabalho. A minha casa, a minha despensa está cheia de alimento. Eu vou comer, eu vou beber o melhor dessa terra. Aí você todo dia vai gerar vida. Deus, eu declaro saúde, eu declaro prosperidade, eu declaro abundância do teu Espírito Santo na minha vida. E você todos os dias, todo momento, você vai declarar: ah, mas alguém te feriu, você vai falar: Deus, eu perdoo aquela pessoa, Deus cura aquela pessoa, Deus restaura o nosso casamento, Deus restaura o nosso relacionamento, Deus restaura, Deus, a nossa amizade. E você todo dia, ao invés de ser profetizar coisas ruins, você vai declarar, irmão, profetizar coisas boas, porque a sua língua é um instrumento de Deus para profetizar a vida, irmão. E aí tudo que está de ruim na sua vida, tudo que você está infeliz na sua vida, que você gostaria de mudar, aí você vai começar a declarar a vida. Eu recebi um laudo do médico com algo negativo, você vai falar assim: Deus, a palavra não é o que está escrito aqui nesse laudo, a palavra não é do médico, a palavra é do Senhor, porque agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá. Essa enfermidade vai sair, essa potestade vai sair, esse demônio vai sair, porque a saúde de Deus reina em mim, irmão. Aí você está com problema financeiro, você vai falar: Deus, eu estou passando por esse deserto, eu estou passando por essa escassez, eu estou passando por esse desafio, mas eu declaro, Deus, que corvos vão vir, ó Deus, trazendo alimento, vai vir trazendo carne, aquele santo bom, maravilhoso vai vir dos céus, a provisão de Deus vai vir por onde quer que eu venha andar, e por mais que eu esteja passando por momentos de desertos, eu vou viver momentos de fartura, momentos de abundâncias, momentos de paz, momentos de prosperidade financeira como eu nunca experimentei na minha vida. A sua língua tem poder para gerar vida, irmão. E escolha gerar vida com a sua língua ao invés de morte. Ah, mas eu não aguento mais o meu filho que só dá trabalho, que não quer nada com Jesus. Profetiza, irmão. Profetiza que você e a sua casa vai servir ao Senhor, que seus filhos são heranças do Senhor e que eles vão ser grandes servos e servas do Senhor, grandes homens e mulheres de Deus, para proclamar as boas novas nesse mundo e pregar as boas novas de Jesus, irmãos. Você e a sua casa vai servir ao Senhor e há vida na sua língua. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor nesse momento e adorar esse Deus maravilhoso, irmão.
Deus, Ele é um Deus perfeito e Ele chama você e a mim hoje para nós profetizarmos vidas. Feche os seus olhos nesse momento e louve ao Senhor, adore ao Senhor comigo, em nome de Jesus.